Oi, pessoal, tudo bem? Começando aqui a nossa live de estudo de casa da semana. Hoje é quarta-feira e hoje é dia de estudo de casa, de Feng Shui na prática aqui para vocês, tá bom? Quero saber se tá tudo bem, se tem alguém aí, se estão me ouvindo, se tá funcionando, tá bom? Se vocês puderem dar um alô, ajuda muito, tá? E para quem tá no Instagram, tá? Essa live está acontecendo no YouTube, tá bom? Como eu vou ter que compartilhar a tela com vocês, não tem como fazer aqui no Instagram, então dá um pulo lá no YouTube que nós estamos ao vivo, tá bom? Boa tarde, oi pessoal. Então, enquanto o pessoal vai chegando aqui no YouTube com a gente para conseguirmos fazer essa análise juntos, tá? Vou só fazer um alinhamento de expectativa aqui com vocês, tá? Para isso, eu já vou compartilhar aqui a minha tela para a gente já conseguir entender do que se trata a live de hoje, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre um estudo de caso. Esse aqui é o nosso estudo de caso número 68, ou seja, tem 67 estudos de casos já gravados no canal do YouTube, tá? E hoje nós vamos para o número 68, tá? Então, toda segunda-feira é dia de aula teórica e toda quarta-feira é dia de aula prática, a gente pegar aquelas informações e realmente colocar em prática em estudos reais, tá bom? Obrigada, pessoal, estão ouvindo, tá tudo bem? Lembrando que essa live, ela está acontecendo no YouTube, tá bom? Então, só para me apresentar aqui para vocês, quem não conhece, né, quem não conhece aqui o canal, quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Tef, né, e a minha sócia é a Bel, nós somos arquitetas e nós temos esse canal aqui onde a gente ensina as pessoas a projetarem com o Feng Shui, a trazer realmente transformação para a vida das pessoas por meio das construções e realmente poder trabalhar aí de uma forma que realmente traga um propósito de vida maior no seu trabalho, tá bom? E essa aula aqui, ela vai ficar gravada no YouTube, tá bom? Então, se alguém perguntar, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, tá? Ela fica disponível no YouTube depois. E depois a gente vai postar no IGTV, no Instagram, tá bom? Por causa da tela, que não tem como a gente espelhar a tela na live do Instagram, tá bom? E nós vamos falar. Opa, aqui tá errado, né? O que nós vamos falar hoje, tá? A live de hoje ela é muito legal, porque nós vamos falar sobre um imóvel com predecessores, tá? E como trabalhar o Feng Shui, tá? De forma que o cliente não sinta essas consequências, tá bom? Então, eu vou começar aqui explicando, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ver se fica melhor, tá? Eu vou começar explicando aqui para vocês o que são os predecessores, tá bom? Predecessores é quando a gente tem um imóvel que que ele carrega muita coisa do passado, tá bom? No caso, eu vou contar um pouquinho da história do imóvel que a gente vai estudar, que não é esse aqui, o imóvel é esse aqui, tá? É essa casa aqui, é uma casinha, aquelas casinhas bem padrões de vila, bem retangular, assim, em termos de falta e excessos, não tem grandes problemas, né? Até um caso que você pega e é um caso razoavelmente simples de trabalhar, né, para o cliente. Mas quando a gente tem predecessores, gente, a gente tem uma grande história aí, tá? Essa casa, ela foi construída pela família do cliente, tá? Há mais ou menos uns 35 anos, e morava aí os avós do cliente, tá? Depois disso, há 10 anos atrás, a avó faleceu, tá? Então ficou só o marido e moravam também mais duas irmãs na casa. Ou depois passou para as duas irmãs, alguma coisa assim, tá? Mas fato é, a avó faleceu, e aí, né, quando a gente tem um falecimento no espaço, a gente tem aí a tristeza das pessoas que estiveram lá, a gente tem tudo que as pessoas sentiram naquele momento, a doença, né, pelo que a pessoa passou, tá? Então, imóveis mais antigos carregam, né, essas energias dos espaços, né? Esse aqui é um assunto um pouquinho mais avançado quando a gente fala de Feng Shui, porque sai um pouquinho do físico, vai um pouquinho aí para uma coisa mais transcendental, ou seja, que ela não é física, tá? Ela não tem uma percepção física rápida, tá? Mas influencia também o espaço, tá bom? E depois ficaram morando aí nessa casa duas irmãs, e deu que ano passado, faz um ano mais ou menos, uma das irmãs faleceu também, e faleceu dentro da casa, né? Então ela realmente teve falecimento lá dentro. Então aí é outra morte em cima do mesmo espaço,
tá? E o cliente, quando ele nos contratou, ele falou que ele sentia a casa muito pesada, muito densa, muito escura, muito fechada, tá? Por conta aí de tudo que aconteceu nesse espaço, tá? Por conta de toda essa história que essa casa tem, né? Isso vem da família dele, então ele já frequentava a casa antes, ou seja, ele sabe tudo o que aconteceu, ele soube nos relatar tudo o que estava acontecendo lá, né? E agora ele, a esposa e o filhinho vão mudar para essa casa da família, né? E ele falou: "Nossa, meninas, eu não quero, né? Eu sinto que precisa mexer lá, quero fazer alguma coisa, quero fazer o feng shui para que eu não tenha esses problemas na minha vida, tá? Por isso que ele nos contratou, tá? E o ponto forte aqui dessa aula vai ser entender como a gente vai trabalhar isso, além, é claro, de todos os pontos de Feng Shui, numa planta que é aparentemente tranquila de se trabalhar, mas na hora que a gente vê a história, na hora que a gente vê o entorno também, que eu vou mostrar para vocês, o jogo muda um pouquinho, tá bom? Instagram, essa live está acontecendo no YouTube, tá bom? Estamos ao vivo, então se você não está vendo as imagens é porque eu não consigo compartilhar a tela aqui, então pula lá para o YouTube que nós estamos ao vivo, tá bom? Muito bem, tá? Então, essa aula aqui vai ser sobre essa questão de predecessores e como fazer para que o cliente não sinta toda essa questão da doença, toda essa questão da tristeza e realmente tenha uma vida próspera aí dentro com a sua família, né? Seu bebezinho, a esposa, para que eles realmente tenham uma vida melhor, tá bom? E sobre o que não é essa live, tá? Isso não é teoria. Isso não é teoria, tá bom? Isso é prática, tá, gente? Isso aqui é vida real, é uma pessoa de verdade que nos contratou para poder fazer essa análise, tá bom? A gente não está teorizando em cima do nada, a gente está realmente lendo o que está na nossa frente, tá bom? Quando a gente trabalha com Feng Shui, é muito importante a gente ter bem claro isso, porque se a gente ficar só na teoria, né? Isso aqui é uma coisa que nós, em Bell e TF, a gente acredita muito, tá? Se você ficar só na teoria, você não sai do lugar. Porque grande parte daquilo que você vai decorar, daquilo que você vai realmente internalizar, é atendendo as pessoas, né? E grande parte de você trabalhar um imóvel é trabalhar as pessoas que estão lá dentro, né? Pela construção, a gente fala, resolve um layout, coloca lá o que tem que ser, faz o projeto e tudo mais, mas com a peculiaridade do cliente, sabendo o que o cliente precisa, a gente pode trabalhar de forma diferenciada e realmente personalizada para que ele tenha uma vida melhor lá dentro, tá bom? Então, a gente, né, pra gente, tá? Fazer um projeto, fazer uma consultoria de uma casa que não tem uma pessoa lá não faz sentido. Por quê? Porque nós temos que fazer de acordo com a pessoa que vai viver lá e com as necessidades dela, tá bom? Tudo certo até aqui? Legal. Então, seguindo aqui, tá? Então, não estamos falando sobre teoria, estamos falando sobre prática, tá? E para que serve você saber disso? Para quando você encontrar uma situação assim, você saiba o que fazer, tá? Simples assim. Por quê? Porque isso aqui acontece, tá bom? É um caso típico, não é uma coisa difícil de acontecer esse tipo de imóvel, pelo menos aqui em São Paulo, não sei de onde vocês são, né? Não sei se na cidade de vocês tem essas casinhas pequenininhas, meio que de vilinha assim, tá vendo? Você entra aqui na garagem, né? A garagem tem acesso aqui para o carro, aí tem um corredor lateral, daí tem aqui a entrada da sala, um quarto para trás, banheiro, uma outra entrada aqui com a cozinha e um acesso aqui por dentro, e um quarto aqui no fundo, é uma casa térrea, tá bom, pessoal? E aqui no fundo tem um quintal aberto e um outro quartinho aqui no fundo que eles vão fazer de escritório, tá? Uma casa bem simples, muito simples de trabalhar o Feng Shui, mas vamos prestar atenção nos pontos importantes, tá? Vamos lá. Olha, Kelly, atualmente moro em um imóvel com todas essas características, bagagem de uma vida inteira. Sim, é muito comum, né? Afinal de contas, pessoas existiram antes de nós e coisas aconteceram, né? Antes dos espaços, provavelmente, né? A menos que sejam cidades do interior, talvez tenham terrenos mais novos e tudo mais, tá? Mas, no geral, a gente sempre precisa ter esse trabalho de limpeza dos espaços por meio realmente do Feng Shui, tá? Eu não vou entrar em limpezas transcendentais aqui, existem limpezas que eu posso fazer transcendentais no espaço, curas de Feng Shui? Existem, tá bom? Mas não é o intuito dessa aula, é realmente mostrar como com a parte física você já consegue sim trabalhar isso no espaço, tá bom? E aí, numa consultoria, você pode avaliar ou não se é relevante ou não passar uma cura transcendental, tá bom, gente? Isso é só lá dentro do curso fechado, isso é um assunto bem avançado lá no curso, lá no módulo da água,
tá bom? Já para quem está aí, a água é o nosso quarto módulo de 5, né? Ou seja, quase no final do curso, que é realmente um assunto mais avançadinho, tá bom? Vamos lá. Então, vamos para os pontos, tá? Primeiro, eu queria só contar para vocês que eles vão morar nessa casa, né? Mas eles estão saindo desse apartamento aqui. E é interessante, sempre que a gente tem um cliente que ele fala: ah, meninas, eu estou saindo do meu apartamento, estou saindo da casa dos meus pais, ou que seja, estou saindo de um imóvel e estou indo para outro imóvel, tá bom? É claro que a gente vai focar nossa atenção no imóvel que a pessoa está indo para poder fazer o trabalho de Feng Shui, tá? Mas é legal também ver de onde ele veio, para ver as recorrências da vida dele, ver como é que ele estava se comportando, o jeito que ele vai tender a se comportar no imóvel novo e o que vai mudar na vida dele. É legal fazer essa leitura do todo, tá bom? Então, como aqui nós temos, quisemos trazer aqui também para você realmente conseguir entender o passo a passo aqui, tá? Inclusive, coloquei já aqui no Capture Esboço, esse aqui é um programa gratuito do Windows, tá? Para a gente poder aplicar o Bagua aqui muito rapidamente, tá bom? Isso aqui não é uma aula de aplicação de Bagua, estou partindo do princípio que você já sabe aplicar. Se você não sabe, depois você vai lá no nosso site, projetandocomfengshui.com.br, e você baixa o nosso e-book, vai lá na abinha e-book, e baixa o nosso e-book gratuito, são 180 páginas, onde a gente te ensina a aplicar o Bagua passo a passo, tá bom? Agora mesmo, eu só vou colocar aqui por cima, só para a gente poder fazer uma leitura muito rápida aqui do que está acontecendo, tá? Pelo menos os pontinhos principais, sabe? Aqueles de sempre, não vou ficar analisando absolutamente tudo, tá? Mas vamos colocar assim, então. Análise do apartamento antigo, tá? Vamos lá. Me ajudem, tá bom? Vocês que estão aqui comigo, eu sei que tem aluno aqui, que eu já estou reconhecendo aí pelos nominhos, me ajudem, me diz aí quais são os principais pontos desse apartamento para a gente poder citar o geral de como estava a vida dessas pessoas até então. Eles ficaram aqui nesse apartamento durante alguns anos, tá bom? Não foram muitos, mas é interessante a gente fazer essa análise, tá? E YouTube e Instagram, lembrando que essa live está acontecendo no YouTube, tá? Porque a gente está mostrando a planta na tela, tá bom? Então, pula para cá. Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui nosso trabalho, tá? De forma geral, me diz aí, o que está acontecendo? Já temos uma falta relevante ali, né? Vocês podem ver. Então, vou colocar aqui. Falta na prosperidade, ou seja, questões financeiras, tá? Outra coisa aqui, olha só. O que temos aqui rapidamente? Vaso sanitário, tá? Vulgo banheiro, tá? Porque é o vaso que é o problema. Na prosperidade. Quando eu tenho o vaso sanitário na prosperidade, a gente vai ter também o quê? Um problema financeiro, porque o dinheiro que entra vai embora, ele escoa com rapidez, tá? Inclusive, esse cliente, né? Essa família, ela saiu desse apartamento justamente porque eles não tinham mais condições financeiras de morar aí, tá? E eles estão indo para casa da família, que a família cedeu para eles morarem lá, porque eles realmente estão sem condições financeiras, tá? Visto que tem uma falta gigantesca e um vaso sanitário no pedacinho que sobra ali, realmente é uma situação bem complicada, tá bom? Muito bem, então duas questões aí de prosperidade bem acentuadas, tá? Que mais, gente? Me diz aí, cadê vocês? Eu não tô vendo o comentário de vocês aqui. Pode mandar aqui no YouTube que eu tô lendo, tá bom? E no Facebook também, tá? No Instagram eu não tô lendo, tá, gente? Só tô lendo lá porque lá tem a imagem, então vocês pulem pra lá, tá? Bom, que mais, gente? Um ponto importante. Aqui, ó, o quarto do casal, tá vendo? E eles estão o quê? Quem tá no comando desse apartamento? O baby, tá bom? Então, casal para fora do comando, apesar de estar no comando do quarto, né? A posição de comando do quarto está ok, mas em relação ao comando da casa, eles não estão, né? O que é estar no comando da casa, tá? Geralmente não. Quem fica nos guás de cima da casa, ou seja, prosperidade, sucesso e relacionamento, as pessoas que ficam mais no fundo do imóvel são as pessoas que têm mais comando
na casa, ou seja, elas mandam no que está acontecendo lá dentro, tá bom? Então, o casal, no caso, está fora do comando. Quem está no comando é o filho, tá? Ou seja, é um casal que eles vão, digamos que eles vão servir demais essa criança e vão ter dificuldades em lidar, em ter que mandar, né? Enfim, mandar nessa criança, né? A criança vai mandar neles, basicamente isso de uma forma bem genérica, tá? Mas eles vão ter essa dificuldade de relacionamento entre pais e filhos, porque a criança tem o comando, ela que manda naturalmente, e no processo aí de hierarquia familiar, os pais vão acabar mandando e vai acabar gerando aí atritos por conta dessa questão de comando, tá? Podendo gerar aí problemas de comunicação na família, tá? Tem outras coisas para analisar, tá? Mas de forma geral, colocaria isso. E um ponto importante que vocês vão ver, essa mesa aqui, ela tá encostada, tá literalmente assim, sabe? Tá bem presa mesmo, assim, na parede, tá? Então, eu colocaria aqui também essa questão de mesa de jantar encostada na parede. Nem dá para usar, sabe? Tem as cadeiras ali, mas elas estão realmente encostadas na parede, isso me chamou a atenção, porque não tem nem como você acessar a mesa, né? Não sei se toda vez que eles vão comer, eles arrastam a mesa para sentar. Acredito que não, acredito que eles sentem assim, tipo, 1, 2, 3, sabe? E acabam que fica, né, uma mesa atravancada. Quando a gente tem uma mesa encostada, a gente também tem questões atreladas à relação familiar e à relação de amizades também, porque o Ti, que é o nosso fluxo energético, né? Ele não flui nessa mesa de jantar que representa essa união familiar. Então, também aqui uma outra questão de comunicação entre a família, tá bom? De uma forma geral, tem mais alguma coisa assim que chama a atenção de vocês? De uma maneira geral, geral? Glorinha, chover no sucesso é um problema? A princípio não, Glorinha. A princípio não, sabe? Não é uma coisa que vai tirar energia, tá? Existe água, mas isso você consegue equilibrar com facilidade com os 5 elementos, não chega a ser um problema, tá? Mas você sabe, né? Você principalmente sabe que na hora que a gente vai realmente ver no detalhe do detalhe do detalhe, depois de ter arrumado tudo, pode ser que a gente precise trazer um pouco mais de energia para situações onde tem excesso de água, né? Ou excesso de tudo muito branco, tudo muito clean ali na área do sucesso, porque sucesso é fogo, tá bom? Se você não entendeu o que eu falei, fique tranquilo, tá? Vamos seguindo aqui o passo a passo, tá bom? Beleza. Então, vamos lá, gente. Alguém, mais alguma coisa em relação a isso? Vocês estão quietinhos hoje, tá? Mas se alguém tiver alguma opinião aqui também, pode falar, tá? Estou aberta aqui a pitacos na live. A ideia é essa, tá? A ideia é a gente fazer realmente juntos, tá bom? Para que a gente realmente consiga aprender juntos, tá? E agora eu vou para a casa, tá? Casa nova. E agora nós vamos sim avaliar aí realmente ponto a ponto, lembrando que tem esses 3 pontinhos aqui que eles vão ser importantes na hora da gente avaliar a casa nova, tá? Então agora eu vou, deixa eu só colocar para cá. Oh, meu Deus. Nossa, o que eu fiz aqui? Eu vou pegar aqui e vou colocar a planta da casa nova para a gente poder discutir um pouquinho, tá? Então aqui, vou dar um zoom, porque ela é bem esticadinha, tá? Mas vou dar um zoom aqui para a gente poder ver, tá bom? Importante, gente, aqui, quando for fazer, a gente tem 3 baguás, tá? Isso já é uma coisa importante da gente sacar aqui. Vou colocar rapidinho, porque realmente é muito fácil, né? Visto que a casa é bem retinha, tá? Então a gente tem o primeiro baguá, colocar mais fininho para não atrapalhar muito mesmo, tá? É o baguá do terreno, tá? Estou fazendo de olho, mas depois, claro, na hora de apresentar para o cliente, a gente vai colocar as medidas, tudo direitinho, tá? Só para a gente poder ter mais agilidade aqui na live, tá bom? Então, eu tenho aqui um baguá no terreno. Deixa eu ver se meu olho tá bom aqui. Tá? E aqui a gente tem um acesso aqui, uma diagonalzinha, tá? Acredito que a porta esteja desse lado, a porta de pedestres, tá? Então a gente vai deixar, não, vai alinhar ali na porta, tá bom? Deixa eu ver meu olho. Esse aqui um pouquinho mais para baixo, vai. Tá? Então eu tenho o baguá do terreno, que é o baguá do todo, e depois eu vou ter o baguá da casa em si, tá? Então aqui eu tenho o baguazinho
da casa. Quem é mais importante, gente? Diz aí, o baguá do terreno ou o baguá da casa? Quero saber se vocês estão sabendo aí o que está acontecendo. Enquanto eu faço aqui, vocês me dizem o que é mais importante. Quero saber se vocês sabem. Vou colocar aqui. Colocar aqui. E não tem problema ficar tudo compridinho, né? Existem muitas plantas que são assim bem compridas e acaba ficando tudo mais achatadinho, tá bom? Não tem problema nenhum isso acontecer, tá bom? O trabalho, a minha porta de entrada tá aqui, certo? Então, o meu trabalho tá aqui e o meu trabalho no terreno está aqui, tá? E aí a gente teria um outro baguá aqui atrás da edícula, tá? Na verdade, dá para ter mais baguás aqui, mas eu já chego lá, tá? Já chego lá. Vamos por partes. Aqui. Aqui. Eu acho que a planta tá um pouquinho tortinha, mas eu acho que é desenho por conta do desenho, tá? Acredito que não seja realmente, minimamente, assim, torto, tá bom? Aqui. E... Tá? É legal começarem a entender essa questão dos vários baguás, tá? Quando a gente está realmente atendendo, a gente realmente precisa avaliar todos, tá bom? Ah, fechou, não acredito. Perdi, peraí. Eu vou abrir de novo aqui, gente. Puxa vida. Calma. Deixa eu ver. Fechou, acontece. Nós vamos novamente, tá bom? De novo. Deixa eu aproveitar e fazer um pouquinho mais grosso, vai. Vamos lá aqui. Paciência, tá, gente? Desculpa aí. O programa às vezes fecha porque ele fica pesado. E é um programinha simples aqui do Windows, tá? Aqui. Aqui. E lembrando, quem tá no Instagram, essa live está acontecendo no YouTube, tá? Estamos ao vivo lá também. Aproveita que eu tô aqui desenhando, gente, já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, para a gente poder distribuir esse conteúdo aí para o pessoal realmente aprender a fazer consultorias e projetos com Feng Shui, tá? Então aqui tá o trabalho, certo? Porque o meu acesso tá por aqui. Agora vamos fazer o baguá da casa. Deixa eu ver se vocês responderam. Vocês responderam? Da casa ou do terreno? Da casa, muito bom, na Tércia. Tá? Por que o baguá da casa é mais importante? Tá? Ele vai ser sempre o principal, tá? Na casa é o térreo, né? Nesse caso aqui é uma casa térrea, mas se fosse um sobrado, ainda assim, o principal seria o térreo, tá? E aí depois a gente tem os baguás secundários, tá? Então, numa casa sobrado seria o segundo andar, aqui a gente tem lá a edícula, né? E o terreno também como secundário, tá? O terreno, ele vai trazer mais uma relação de longo prazo, tá? São coisas que vão acontecer ao longo prazo na vida dessas pessoas, tá? E já a casa tem uma relação mais com o presente, com o dia a dia da pessoa, tá? Por isso que é muito importante a gente focar realmente a atenção na casa em si, tá bom? Eu vou fazer e vou salvar só para garantir que eu não vou perder, tá? E a edícula aqui no caso é bem secundária mesmo, tá, gente? Porque é um corpo separado da casa que a gente vai também ter o baguazinho, tá bom? Mas é bem secundário essa questão da edícula, mas como estamos fazendo certinho, vamos colocar aqui tudo que tem que ser colocado, tá? Ah, olha só, calma lá. Aqui, acabei de ver que essa edícula, vou tirar aqui. Olha só, gente, aqui é aberto, tá? Aqui eu não tenho porta, então a lavanderia é aberta, tá bom? Então o baguá, ele vai ficar só aqui no quarto e banheiro, no caso, tá bom? Se eu tiver que fazer o baguá aqui dessa parte do fundo, é isso aqui que vai acontecer, tá?
Então, ponto de atenção aí, quando não temos porta, né? É aberto, então ele não faz parte do baguá, tá? Aqui e aqui. E aí eu vou ter o banheiro ali como área excedente, se eu for considerar o baguá todo, e também posso considerar, vai sobrepor aqui, né? Eu poderia considerar o baguá só da salinha, tá bom? Mas como área fechada, a gente realmente teria essa área excedente aqui com esse banheirinho. Tá bom, gente? Tá tudo certo essa questão de baguá? O trabalho tá aqui porque a minha porta tá aqui e o trabalho tá ali, tá? Agora sim, conseguimos os 3 baguás aqui dessa planta, tá? Eu vou salvar mesmo, só pra gente não perder, tá? Baguá, pra gente não perder, tá? André, tudo bem? Tef, em apartamento, o baguá do terreno abrange a varanda ou só olha mesmo o terreno do prédio? Essa questão da varanda, André, é bem específica, sabe? Mas a princípio a gente olha só o apartamento e se a varanda não faz parte, ela não entra como se fosse um terreno, tá? No geral, não, tá? Sei lá, só se for pode ser relevante, por exemplo, nesses apartamentos que é no primeiro andar, que é aqueles que são garden, sabe? Que você tem realmente um pátio mesmo no resto do apartamento, que é como se fosse uma casa, talvez ali a gente possa até levar em consideração, tá bom? Mas de uma forma geral, não. De uma forma geral, a gente só descarta essa área, tá? Glorinha, quando você estiver usando captura esboço, vai dando print na tela. É verdade, é uma boa, uma boa ideia, Glorinha, para não perder. Muito bem, mas eu salvei, então não vai dar tudo certo agora, tá bom? Muito bem, gente. Então, na casa nova, tá? Em termos de terreno, de uma maneira geral, eu coloquei o baguá aqui no terreno, por quê? Porque aqui no baguá do terreno, a gente tem, ó, um banheiro na área da prosperidade do terreno, tá bom? É o banheirinho da edícula, isso acontece bastante, essa questão de ter um banheiro na edícula e ele se tornar o baguá, o banheiro no fundo ali do baguá do terreno, tá bom? Então, vou colocar aqui o banheiro na prosperidade do terreno, tá? Que vocês lembram que é um ponto que a gente já viu que eles tinham banheiro na prosperidade no outro apartamento, tá? Então, aqui também, de novo, a questão financeira. Então, a gente tem que cuidar disso para eles não continuarem com esse problema financeiro aí na vida deles, tá? Então, em termos de terreno, é isso, tá bom? O outro banheiro aqui, o vaso, né, tá do lado de cá, não é tão relevante, tá? Mas, de uma maneira geral, é isso. E eu queria mostrar para vocês também o entorno lá, tá? Lá, eu não vou mostrar o mapa, porque eu vou mostrar o endereço e não é legal aqui na live, tá bom? Mas eu vou desenhar aqui para vocês. O que acontece? A casa, aqui está a rua. Peraí, deixa eu fazer direito. Aqui tem uma rua assim. E a casa deles está aqui, tá? Aqui tá a casinha, tá bom? Ou seja, eles estão num cruzamento T, tá? Então, casa no cruzamento T. Quando a gente tem uma casa no cruzamento T, ou seja, a rua ela chega de frente para casa, isso é bem prejudicial para as pessoas que moram lá, tá? Porque o Ti, ele é movido, um dos movimentadores de Ti na cidade são justamente as vias urbanas pela movimentação dos veículos, tá? E imagina que eu tenho um carro aqui. Ele vai vir, vai brecar e vai virar para um lado ou para o outro, tá bom? Mas o fluxo do Ti, ele continua. Então, ele acaba varrendo essa casa, tá? Isso faz com que essa casa tenha questões complicadas de excesso de Ti, ele acaba prejudicando no sentido também que vai desgastar, vai acabar prejudicando a saúde desses moradores, tá? E é bem característico, se vocês saírem pela cidade assim começar a reparar nisso, é bem característico daquelas casas abandonadas, sabe? Aquelas casas que ninguém mora lá, aquela casa escura, que é toda pichada, abandonada, fechada, tá? Por quê? Por causa desse arrastar aí do Ti, tá? É uma configuração bem complicada em termos de Feng Shui urbano, nesse sentido das vias urbanas, tá bom? Então, é um ponto que a gente vai ter que tomar muito, muito cuidado, tá?
porque senão a vida deles vai estar arrastada, vai ser devastada, tá bom? E a tendência é essa casa ficar sempre abandonada. A tendência é ninguém morar lá, a real é essa, tá? Então a gente vai ter que tomar os cuidados necessários aí, porque é uma situação bem complicada, tá? Para isso, a gente vai fazer uma cura de Feng Shui. Essa cura, vocês podem ver que é um ponto bem específico, não é uma cura que a gente passa abertamente aqui, porque tem que ter um entendimento a mais, tá bom? Mas é um ponto muito, muito importante daqui que a gente não pode deixar de citar, tá? Em termos de entorno, tá? E tem uma outra questão que tem um córrego passando perto, tá? É uma atenção aqui que eu vou deixar para a nossa equipe do escritório, né? A gente faz a live aqui, depois a equipe vai vai avaliar em cima, vai falar com o cliente e tudo mais, mas é um ponto de atenção, porque quando a gente tem rios na proximidade, isso também, dependendo da localização do rio, pode levar o Qi embora e também ter também essa questão de perda de Qi. Na verdade, ali a gente tem um excesso de Qi que acaba arrastando a pessoa. E aí o rio ele tem uma questão de perda de Qi, que o Qi vai embora da vida dessa pessoa, então as possibilidades vão embora também, tá? Então são dois pontos urbanos muito importantes que a gente não pode descartar aqui, que eles têm que ser trabalhados, tá bom? E uma outra questão aqui dessa questão do T, ele é ruim também psicologicamente falando, tá bom? Além de ter a questão do Ti, pensa que um carro, a pessoa tá aqui, né, nesse quarto, olhando pela janela, tá? É claro que tem que ver se vai ter carro aqui ou não, mas qual é a sensação dessa pessoa olhando de cá para a janela nesse cruzamento? Tá vindo um carro na direção dela e desviou. Aí tá vindo outro carro na direção dela e desviou. Aí à noite vem aquele farol assim na janela e desvia, aquele farol na janela e desvia, tá? Então, essa sensação da pessoa tá sendo sempre não atropelada, mas que ela vai ficar tensa, sabendo que algo ruim pode acontecer com ela, sabe? Porque ela vai ter essa sensação de, ai meu Deus, tá vindo alguma coisa na minha direção, ah não, tá tudo bem. Aí tá vindo alguma coisa na minha direção, ai não, tá tudo bem. Então isso mexe também com a pessoa, tá bom? Ela se sente muito cobrada, muito sobrecarregada, muito julgada também, tá? Então é também por isso que a gente tem que ter esse pontinho de atenção, tá bom? Isso mesmo, Glorinha, a pessoa vai ficar com a energia dela totalmente minada, tá? E esse casal, particularmente, o que eles nos relataram como sendo o principal ponto foi exatamente isso: falta de energia vital, tá? Eles falaram, meninas, a gente se sente muito cansado. A gente conhece eles, né? Então a gente tem aí uma recorrência de pontos de falta de energia na vida deles como um todo, tá? Mas essa questão de muito cansaço, falta de energia, a pessoa acorda já cansada, tá? E esse ponto aqui do T acontece isso, você tem essa questão de minar a energia da pessoa, o rio passando do lado também tem essa questão de minar a energia da pessoa, a questão de predecessores também mina a energia da pessoa, tá? Tudo isso que desgasta a energia deles é as coisas que a gente vai ter que tomar mais atenção aqui na hora de fazer esse trabalho, tá bom? A Gilda falou, ai, muda daí, risos. Não precisa, Gilda, tá tudo bem, tá bom? Lembra que a gente sempre fala que não tem certo, não tem errado, tem questões de que as pessoas têm que passar pelo que elas têm que passar, nada por acaso nessa vida, tá bom? Mas nós podemos ajudar o nosso cliente a realmente ter uma vida mais tranquila, uma vida melhor, tá bom? Mas fica tranquilo que tá tudo bem. Eu vou até escrever aqui predecessores e vou deixar aqui para a gente preencher daqui a pouquinho, que eu vou falar também os pontos que a gente vai trabalhar aqui, tá? Eu não vou escrever, mas vocês entenderam que foi o falecimento aí da pessoa há um ano, que é o que mais complica, tá bom? Legal. Então, são pontos que a gente vai ter que ver em termos de terreno. Vamos lá, terreno. Terreno, vocês me conhecem, não vou conseguir, tá? Espera um pouquinho. Vamos pintar, tá? Então, aqui a gente está falando da casa nova. E aqui a gente está falando do apartamento. Deixa eu pintar da mesma cor, tá? E esse aqui foi o principal ponto abordado para o cliente, é o que ele mais quer trabalhar, e isso aqui é um ponto muito importante da construção que vamos ter que trabalhar também. Legal, gente. Muito bem. Agora vamos ao Feng Shui em si, tá bom? Boa tarde, Sueli. Tudo bem? Bem-vinda. Vamos lá. Tá. Então vamos aqui na casa, tá? Me ajudem com uma coisa, gente. Vocês vão ter que fazer um esforço mental de virar a cabecinha, tá bom? Pra gente conseguir fazer essa análise, tá?
Aqui, deixa eu pegar um azul mais escuro. Aqui tá o nosso trabalho, tá? Do lado de cá, nós temos a nossa sabedoria. Princípio, tudo bem. Depois, na sequência, é o azul, tá, gente? Na sequência aqui, a gente tem a família, princípio, tudo bem também. Depois a gente tem a prosperidade. Não temos questões na prosperidade de banheiro, tá? Nem falta, igual a gente tinha no nosso apartamento. Aí aqui, a gente tem, aqui, ó, daqui até aqui, tá vendo? É a nossa saúde. E olha só o que a gente tem na nossa saúde, o vaso sanitário, tá bom? Então, na casa em si, nós temos o vaso sanitário, vulgo banheiro. Opa! Banheiro na saúde, tá? Outra questão que vai minar a energia deles, tá? De novo, outro problema de minar a energia, tá, gente? Então, banheiro no centro desestabiliza completamente a pessoa perde o equilíbrio mental, emocional, tá? Enfim, é uma coisa que drena o seu equilíbrio, tá? E sua saúde, tá? E realmente, outro ponto aí de atenção para aquele ponto principal do cliente, falta de energia vital. Eles se sentem muito cansados. Então, outro ponto aí que a gente vai ter que trabalhar, tá? Como? Cura de Feng Shui. Cura de Feng Shui, tá? Ai, meu Deus, meninas, meu banheiro. Gente, relaxa, tá bom? Se você tem essa situação na sua casa, depois pula lá, tem uma aula no canal que chama Banheiros em Todos os Guás, que você pode fazer. Existem outras curas, tá? Existem, sei lá, mais umas. Deve ter umas 10 curas para banheiros, tá? Mas a gente passa uma cura aí para vocês colocarem um cristal no centro para trazer mais energia. Você pode também trabalhar os 5 elementos. Lembra que o centro é terra, o elemento dele, tá? Então a gente pode usar elementos de terra para trazer essa estabilidade também, tá bom? Ou o elemento que dá energia para a terra, que no caso é fogo, terra. Então, o fogo também podemos usar aqui para dar mais energia para a terra, tá bom? Se você não entendeu o que eu falei dos 5 elementos, tá tudo bem, tá bom? Depois veja uma aula sobre os 5 elementos, tá bom? São muitos conceitos, a gente tenta organizar aqui, tá bom? Jéssica, e a pia? A pia tá tudo bem, tá bom? Não tem problema. A pia, o problema é o vaso sanitário, porque ele vai drenar a energia, tá? O vaso, ele tem essa questão de levar embora as coisas ruins, tá? Com mais intensidade, porque a gente tem aquele fluxo forte, tá bom? Não existem outras questões a falar de ralos, etc, tá, gente? Mas o principal é o vaso sanitário, tá bom? Já previ, assim, uma pergunta, e os ralos? E os ralos deixa para um nível mais avançado, tá bom? Mas lá na frente a gente pode trabalhar assim, tá? Muito bom, tá bom? Cura de Feng Shui, beleza, tá? Deixa eu pintar aqui para ficar bonitinho. É bonitinho, visualmente eu preciso dessa organização, tá, gente? Eu sou uma pessoa de metal, eu preciso das coisas organizadas, vocês que estão aqui já me conhecem. Eu sabia que vinha a Rosa, e os ralos e as duchas, tá? Ralos lá na frente, tá bom, Rosa? Podem ser trabalhados sim por essa questão de drenagem, mas não é um fluxo forte, tá? É uma coisa mais sutil. E ducha não tem problema não, tá? É que nem a pia, tá? Que nem filtro, que nem, enfim, coisas mais tranquilas aí, tá? No caso aqui do centro, tá bom? Legal, cura de Feng Shui também dentro do curso, tá? Inclusive, até quem perguntou aqui? Alexandra perguntou quando abrem as inscrições. Ale, a gente vai começar uma minissérie em breve, tá? E a gente deve abrir inscrições no começo de abril, tá? A gente vai fazer a minissérie agora no final de maio, e aí a gente junho, perdão, esquece abril. No final de maio a gente vai fazer a minissérie, no começo de junho a gente abre outra turma, tá bom? As turmas são abertas de tempos em tempos, porque a gente gosta de manter essa organização aí das turmas direitinho, tá bom? Muito bem. Franciene, para eles que já se sentem desenergizados, coitados. Exatamente, tá bom? Por isso que a gente tem que fazer o trabalho de Feng Shui. Imagina que eles estão vindo já de uma recorrência de problemas de dinheiro e energia. E aí eles chegam aqui de novo e passam pela mesma coisa, né? É uma coisa que a gente não quer que aconteça com eles, tá? E é muito legal porque a pessoa, né, o casal, eles tiveram clareza disso. Eles perceberam, falaram, nossa, calma, não podemos ir e de repente passar pela mesma coisa, tá? Então, fazer aqui o trabalho de Feng Shui vai ser fundamental para que eles tenham aí uma vida mais tranquila, tá bom? Falta de energia vital, e eu vou colocar isso aqui também, tá bom? Falta de dinheiro, que foi o que tirou eles do outro apartamento, tá bom? Realmente lá tinha muitos problemas financeiros naquele lugar, né? Então, talvez isso
Aqui é um pouco menos, porque o banheiro está só ali na prosperidade do terreno, tá? Então, nesse sentido, acho que vai ser um pouquinho mais tranquilo, tá bom? Legal, prosperidade, então, não temos o banheiro aqui, né? Na saúde, estava na saúde, agora eu vou vir aqui, sucesso. Sucesso também, aparentemente, aqui não tem nada de banheiro dessas coisas. Aí aqui eu tenho amigos, aqui embaixo, tranquilo também. Aí eu tenho aqui criatividade, tá? E na criatividade, o que eu tenho aqui? O fogão na criatividade, tá? Então vamos lá, fogão na criatividade. Opa, peraí que escrevi. Fogão na criatividade, tá? Fogão na criatividade, gente, uma questão de problemas de futuro, tá bom? O que é algo da criatividade? É você conseguir ter metas, é você conseguir enxergar além. Esse é o futuro da vida das pessoas, tá bom? Também tem a relação direta com os filhos, tá? E quando a gente tem um fogão, que é fogo, apagando a energia da criatividade, que é o metal, ele derrete a energia do metal, né? É um elemento que ele vai tirar a energia do outro, e isso vai prejudicar a energia desse guarda criatividade, ou seja, eles vão ter dificuldades em atingir suas metas, em trabalhar o seu futuro e questões aí relacionadas ao bebezinho também. Pode minar a energia do filho, no caso, tá bom? Então, fogo na criatividade é complicado e a gente vai usar aqui a cura de Feng Shui, tá? Tá atrelado a essa questão deles, eles trabalham numa profissão que foi comprometida agora nesse momento de quarentena que a gente está vivendo, então eles estão desempregados e criar, né? Você ser criativo é você conseguir se renovar, se criar, né? Criar novas possibilidades para você. Então, se eles têm agora a criatividade minado, isso vai prejudicar eles, porque é um momento onde eles estão precisando se renovar, estão precisando, não sei, trabalhar em outra área, trabalhar online, não sei exatamente, tá? Como eles precisam se renovar nesse sentido, tá? Para esse novo momento de mundo aqui que estamos vivendo, que não se sabe quanto tempo vai durar, né? A princípio era pouco tempo, mas agora já passou de um ano e ainda estamos nessa situação, então talvez seja um momento de renovar, tá? E nada melhor do que essa energia da criatividade para você realmente conseguir olhar além, sabe? Abrir o seu campo de visão e falar, nossa, eu tenho tudo isso de possibilidade na minha frente. Isso é ter a criatividade boa, né? A gente brinca que eu e a Bel, a gente tem uma boa criatividade, sempre tivemos, porque a gente adora criar e renovar e sempre se aprimorar e fazer metas cada vez maiores, tá? E isso tem a ver com esse igual, tá bom? Então, não ter isso agora vai prejudicar diretamente a questão financeira deles, tá bom? Então, fogo na criatividade, eu vou colocar aqui um cifrãozinho, tá bom? Eu vou fazer assim, gente. Eu vou colocar, isso é importante, ó, presta atenção, que isso é importante para vocês fazerem com o cliente de vocês. O que a gente vê muito, né, que às vezes no comecinho, quando os alunos eles estão aprendendo, eles estão fazendo as consultorias, lá no curso a gente dá uma olhada sempre nos relatórios, porque eles são obrigados a postar relatórios falando que eles estão realmente atendendo. E uma coisa que a gente vê muito é a dificuldade do aluno entender, né, de vocês que estão aí, que querem realmente trabalhar com o projeto, com a consultoria de Feng Shui, entender que vocês precisam linkar o que vocês vão abordar com o que o cliente está vivendo, né? Às vezes a pessoa fala, ela reclama lá que tem problema no relacionamento. Aí você fala um monte de questões de família, de dinheiro, e o relacionamento, que é a dor da pessoa, vocês não abordam. Né? Então vocês têm que abordar a dor da pessoa e vocês têm que entender como os pontos da casa estão se relacionando com as dores da pessoa. Tá? Não tem como a pessoa estar reclamando de uma coisa, no caso aqui, energia vital e dinheiro, e você não encontrar isso lá, tá bom? Por quê? Porque o Baguá, ele tá todo conectado. A gente tá falando de criatividade, mas é nosso trabalho entender que criatividade nesse momento da vida dessas pessoas tá relacionado com dinheiro, porque é um momento que eles precisam se renovar para conseguir entrar no mercado de trabalho e realmente fazer dinheiro. Tá bom, gente? Então, sempre alinhem a expectativa do cliente com o que vocês estão apontando de problemas no Feng Shui, tá? Se vocês entenderem isso, eu tenho certeza absoluta que as consultorias de vocês, assim, vão para outro nível, porque a pessoa entende, o cliente vai entender, ele vai falar, não, meninas, eu preciso trabalhar esse fogão, vou dar prioridade para isso, porque eu entendi que isso tem a ver com a minha questão financeira em eu me recriar, tá? Então, atenção a essas coisas, tá? Por isso, ó,
Aqui a gente está falando de dinheiro, tá? Deixa eu pegar outra cor aqui, que eu sou louca das cores. Aqui a gente está falando de criatividade, é dinheiro. O vaso sanitário na saúde é energia vital, tá? Vou colocar um exinho aqui, tá? O córrego, né, que a gente vai verificar direitinho lá no mapa, tudo direitinho, é energia vital. O cruzamento T é total energia vital. Banheiro na prosperidade é total, total dinheiro, tá? Então, ó, dinheiro, energia, 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 dinheiro, tá? Então, até agora, só estamos trabalhando em cima de coisas que eles nos relataram, tá bom? Então, muita atenção. Façam isso quando vocês estiverem fazendo análise de Feng Shui de vocês, do cliente de vocês, tá bom? Próximo ponto, criatividade foi, né, de uma maneira geral, é o fogão. E aqui, próximo, relacionamento, tudo tranquilo também, tá? Gente, agora, me diz aqui qual é, deixa eu tentar dar um zoom maior aqui, qual é um ponto, vê se vocês conseguem enxergar um outro ponto que está bloqueando a energia dessas pessoas. Falei já, né, mas tudo bem. Que está realmente atravancando a vida dessas pessoas. Por que que a vida nessa casa não flui? Me digam, por favor, tá? Deixa eu ver aqui as dúvidas enquanto isso. Boa. Glorinha. Cadê? O fogão eu desenhei ali, ficou miudinho mesmo, né? Interessante é que a criatividade, o banheiro é ok, mas o fogão é um problema. Sim, por causa do elemento, tá, Glorinha? Por causa do elemento. O elemento metal, tá? Sim, Marília, a criatividade é ainda mais fundamental nesses tempos difíceis, com certeza, assim, do que a gente conhece, né, os imóveis das pessoas e tal, e do que a gente observa, assim, as pessoas que tinham, né, que a gente sabe que tem questões de criatividade e que não necessariamente resolveram, né, não quiseram fazer o Feng Shui, a gente vê que eles estão tendo muita dificuldade em se renovar, muita dificuldade em aceitar o mundo como ele está e fazer essa renovação de dentro para fora, sabe? Vamos nos renovar, vamos criar uma coisa nova, vamos trabalhar online, vamos trabalhar em outra área, né? Vamos expandir. As pessoas têm muita dificuldade. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo foi assim um impacto muito grande, né? Porque criatividade não necessariamente é tão óbvio para as pessoas a importância dela, né? Mas nesse momento que estamos vivendo, assim, ficou muito claro o que são pessoas que têm criatividade e umas pessoas que não têm ou que têm problemas nessa área, tá bom? Infelizmente. Deixa eu ver, Franciene, muito interessante. Ele já vem de um apartamento que trazia problemas similares, sim, e agora entraram numa casa que tem problemas similares. Sim, isso sempre acontece, tá? Parece cíclico ou escolhas inconscientes. É uma questão de vibração, tá bom, Fran? Porque não tem como você, que está vibrando numa frequência, ir para um lugar onde você não consiga se conectar com aquilo, tá? As pessoas vibram numa frequência e elas vão ser atraídas naturalmente para onde elas estão vibrando, tá? Não sei se já aconteceu com você, a gente vê, né, com os clientes, familiares e tudo mais, que a pessoa pensa em comprar um apartamento que não tem nada a ver com ela, achou legal, nossa, a vida que seria legal ter essa vida, e não consegue, acontece uma coisa errada, não fecha, dá problema, a construtora, acontece alguma coisa que não funciona, tá? Então, se a pessoa é natural a pessoa ter a mesma vibração do espaço, tá bom? As coisas darem certo, as coisas encaixarem quando elas estão vibrando na mesma frequência, tá? Por isso que não é uma coincidência, tá bom? Não existem coincidências, tá? Muito bom. Cadê? Poltrona da porta, entrada, sala, corredor, ou seja, tudo bloqueado, né, galera? Deu para ver aqui que isso aqui é um problema enorme aqui, tá? De verdade, bloqueios são realmente uma questão muito importante, tá? E a gente vai tomar cuidado, tá? Bloqueios, tá bom? Total minando energia, tá? Questões de saúde também, questão de possibilidade na vida deles, que também impacta a questão da criatividade, de você ver além, porque tá tudo bloqueado. Nada vai para frente na vida dessas pessoas, tá bom? É tudo muito fechado. Lembra que ele falou? É tudo muito escuro, muito fechado. Realmente é muito fechado. Vamos ver? Olha só. Vou até pegar uma outra cor aqui, porque eu gosto de cores, tá? Olha só. Bloqueio aqui da poltrona, tá? Então, primeira coisa, essa poltrona vai sair daqui com certeza, porque a gente precisa de uma entrada ampla, tá bom? Lembra que a porta principal é por onde realmente tem que entrar o fluxo de ti. Um bloqueio logo na porta principal é realmente você bloquear a sua vida lá na frente, sabe? Lá na porta, assim, você, tipo, para, nem entra, sabe? Então, desbloquear essa porta, tá?
outros pontos. Aqui, ó, olha essa porta aqui, como esse móvel bloqueia essa porta, tá? Olha esse outro móvel bloqueando essa outra porta. Olha, aqui, tudo bem, essa passagem, ok, mas olha esse corredor, minha gente. É um corredor e tem um armário no corredor, na frente do banheiro, tá? Esse armário vai sair com certeza, tá? Esse outro armarinho também vai sair com certeza. Tá tudo atravancado, tá bom? Aqui, o armário da cozinha, beleza, tá bom? E aqui no quarto tá vazio, então tá tudo bem, tá? Esse quarto e esse quarto aqui estão basicamente vazios. Mas mesmo estando vazio, ainda assim temos muitos bloqueios, tá bom? Como é que resolve bloqueio, gente? Nesse caso específico, onde a gente tem só móveis soltos, a gente vai simplesmente mudar o layout, tá? Simples assim. Solução: mudar o layout, tá bom? Se fosse um bloqueio de uma parede, um bloqueio realmente físico, aí a gente poderia trabalhar outras questões de curas de Feng Shui, tá? Mas não é o caso. Aqui tá fácil, é só mudar, tá bom? Abrir, tirar a poltrona e tudo mais, tá? Agora eu vou subir aqui e vou para aquela questão de predecessores, tá bom? Porque nós temos 2 pontos de predecessores. Um é a casa como um todo, tá? E o outro são os móveis, tá bom? Então, os móveis antigos, tá? Eles têm intenção de trocar todos os móveis, né? Eles vão trazer os móveis do apartamento e têm intenção de aos poucos ir trocando o sofá, trocando, se bem que sofá eles têm, e trocando os outros móveis, tá bom? De uma forma geral, eles têm bastante coisa para trazer, tá? Mas se ficar um ou outro móvel, tá? O que eles podem fazer para minimizar, tá? Uma das soluções é você descarregar a energia daquele imóvel, tá? Quando a gente tem imóvel de pessoas que já faleceram, o que a gente faz? A gente pode colocar o móvel na terra ou no sol, tá? Ou na terra e no sol, tá bom? Deixar os elementos agirem aí, descarregar a energia na terra e depois trazer energia pelo sol, tá? Uma outra questão, uma coisa também que é legal fazer, deixa eu ver aqui, que eu sempre esqueço o nome dessa essência. Tem uma essência que vocês podem usar também para limpar a energia de móveis antigos. Quer ver? Será que eu acho? Deixa eu ver, que esse é legal para passar para vocês. Aqui, essência de eucalipto ou cravo-folha, tá? Você pega e você usa como se fosse um produto de limpeza. Você dissolve em água e você limpa. Oh, meu Deus. Vou escrever. Limpar os móveis com essência de eucalipto ou cravo-folha, tá? Essas essências, essência mesmo, tá? Aquelas de aromaterapia mesmo, tá bom? Isso aqui, aromaterapia, tá? E você vai diluir na água e você vai limpar os móveis também com essa essência, tá? Uma outra coisa que dá para fazer também é pintar o móvel, tá? Lixar, pintar, trocar de cor, renovar ele, tá bom? Renovar, dar um outro sentido para ele, tá bom? Então, são coisas aqui que eles podem fazer com os móveis que realmente forem ficar. De uma maneira geral, eles vão trocar, tá bom? Mas é legal a gente trazer essas opções aqui, até para você aprender, para você poder usar aí nas suas consultorias, tá? E na casa, o que a gente pode fazer para mudar a energia da casa, tá? Existem algumas coisas que a gente vai abordar aqui para eles também. Primeira coisa, gente, pintar. Pintar, tá bom? Quando você chega num lugar que as paredes estão sujas, que tá escuro, que dá para ver que tinha outra pessoa usando aquele espaço, tá? Pintar ajuda muito, porque as paredes são como a pele da gente, sabe? Essa sujeira, tá? Então você renovar isso vai trazer mais clareza, vai trazer mais limpeza mesmo, tá? Então, pintar vai ser essencial para eles aí, tá? Outra coisa que pode ter aqui também, que a gente pode fazer, usar bastante vegetação, tá? A vegetação, ela filtra as energias do espaço. Então, uma outra maneira de trabalhar essa questão dos predecessores é a gente trazer bastante verde para casa, tá? Então, por exemplo, eu não sei exatamente como vai ficar aqui o layout, tá? A gente vai, as meninas lá depois, na equipe, vai montar o layoutzinho bonitinho, tá bom? Mas, por exemplo, a gente pode trazer plantinhas para cá. Deixa eu pegar o verde.
a gente pode trazer plantinhas aqui para casa, tá? Enfim, para cá. Aqui, né, saindo um pouquinho, não tendo essa poltrona, a gente pode, de repente, colocar um vasinho aqui, enfim, um vasinho ali e assim por diante, ou aqui fora também, mas trazer também para a parte interna, tá? Para ter realmente limpeza. Pode ser flores também, em cima de mesas, mas trazer a vegetação para dentro, tá? E eu vou colocar até aqui, né? Trabalhar bem, trabalhar. Não, vou colocar como outro ponto, 5 elementos. Eu vou deixar aqui embaixo. 5 elementos, só para não esquecer. Quero falar um pouquinho sobre isso com vocês por causa do elemento do cliente, tá? Legal, tá? Então, trazer vegetação, o pessoal vai colocar a vegetação aí espalhada pela casa para filtrar as energias também, tá? O que mais que a gente pode fazer? Bom, se a pessoa, vai depender da pessoa, tá bom? A gente sabe que eles curtem, tá? Então, você pode acender incensos ou defumações, tá? Existem N tipos de defumações. Tem uma que é específica do Feng Shui, mas fazer qualquer tipo de defumação aí também vai ajudar a fazer essa limpeza também. Tá bom? Muito bom. Eu já fiz as perguntas, tá? Legal. Vou deixar aqui, se eu lembrar de outra coisa, a gente sobe depois, tá? Aqui eu vou colocar também uma cura de Feng Shui, que a equipe vai passar para eles também, que vai ser importante aí para fazer essa limpeza e tirar a energia negativa de uma forma mais transcendental também, que vai ser bacana, tá? Legal, legal. Ia falar mais alguma coisa. Aqui em cima. Lembrei, 2 pontos, tá? Primeiro ponto, gente, vocês lembram disso aqui, ó? Cadê? Da casa antiga, do apartamento antigo? Casal para fora do comando? A primeira coisa que eles nos perguntaram foi: meninas, eu tô querendo ficar eu e minha esposa no quarto da frente e o meu filho no quarto de trás. Por quê? Por causa do barulho, por causa da rua, tal, não quer que o menino fique aqui por causa do barulho, tá bom? Mas o que acontece, gente? Vai acontecer o quê? Exatamente o que estava acontecendo antes. O casal vai ficar fora do comando se eles ficarem no quarto de baixo, tá bom? É uma tendência, afinal de contas, eles já estavam vivendo assim, tá? E isso aqui também é o que? Vou colocar aqui como outro ponto, tá? Casal fora do comando. Estou colocando aqui porque eles pediram isso pra gente, tá? Que era a primeira opção deles. Isso mina o quê, minha gente? A energia deles. Por quê? Porque eles vão ter que gastar muito. Eles já não têm muita energia, ainda vão ter que gastar, tendo que falar, fulano, menino, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo. E eles vão ter que gastar mais energia ainda para lidar com uma coisa que eles nem precisavam se preocupar se eles estivessem no comando, tá bom? Então aqui realmente vão fazer uma mudança de layout, ou seja, eles vão ficar no comando, tá bom? Mas é um ponto importante para eles entenderem que se eles não ficarem no comando, eles de novo vão estar minando a energia deles. Beleza? Tá? Muito bom. Aqui, de uma maneira geral, deixa eu pegar o preto aqui, tá? O quarto do menino. Gente, layout básico, tá bom? Menino na posição de comando, tá? Casal na posição de comando. Se você não sabe o que é posição de comando, tem uma aula só sobre isso no canal, tá? Mas, basicamente, essa criança, tá? O layout de maneira geral, tá bom? Tem que ver aí que ele tem os brinquedinhos e tudo mais, tá? Mas, de uma maneira geral, móvel aqui, cama aqui, tá? Se possível, desencostada da parede, tá? Se ele for muito, muito bebezinho ainda e quiser falar, eu queria deixar ele encostado na parede para ele trazer mais segurança, ele se sentir mais seguro, tudo bem, tá? Mas a longo prazo isso vai prejudicar aí a personalidade dessa criança quando ela for crescer, que ela vai ficar muito dependente dos pais, ela não vai ver muitas escolhas na vida dela quando ela estiver encostada só numa parede, tá bom? Então, o ideal seria desencostar e colocar lá a mesinha de cabeceira para ele se sentir apoiado na vida, tá bom? Geral aqui, tá bom? A gente vai tirar, com certeza, esse móvel que está bloqueando, os outros aqui, depois, se for o caso, pode manter, ok? E se gerar, né, eu acho que aqui, os móveis que eles têm, eu acho que não gera, eu acho que a gente consegue separar um pouco aqui da parede para não gerar esse bloqueio lateral, tá? Mas se gerar bloqueio lateral, aí a gente cura com o espelho, tá bom? Não vou colocar isso como um ponto, afinal de contas eu não tenho as medidas aqui para saber, mas a equipe vai cuidar deles depois, se for o caso, tá? E lá em cima, quarto do casal no comando, tá? Onde é o comando? Aqui, tá?
nesta parede, tá? Cama do casal na posição de comando direitinho, jamais debaixo da janela, sempre com cabeceira e com 2 mesinhas de cabeceira para os dois se sentirem apoiados nesse relacionamento e protegidos com a cabeceira atrás para também ajudar eles a não minarem a energia deles também, tá? E aqui vai ficar o armário e a questão do bloqueio, mesma coisa. Ah, dá para colocar, sei lá, uma poltroninha aqui se for o caso, né? Dá para usar um pouquinho esse espaço aqui, vai depender um pouco aí da escala, tá? Só jogando aqui um layout básico, só para orientar de uma maneira geral aqui. Beleza, gente? Até aqui tudo bem? E tem um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, tá? Então, casal no fora do comando, layout, ok, né? Mudança de layout, eles vão ficar no fundo do terreno, tá? Porque é o comando. E comando dos quartos, tá? Sempre, gente, de uma forma geral, tá bom? De frente para a porta, fora do alinhamento, desencostado da parede, lateral, tanto de casal quanto de solteiro, né? Sempre com cabeceira fechada, não metálica, e sempre ter mesinhas de cabeceira, por causa do apoio que a pessoa vai sentir na vida, tá bom? E observação, ver bloqueios que podem ocorrer por conta dos armários no quarto, tá? E se for necessário, nós vamos usar a escura do espelho para tirar a sensação do bloqueio, tá bom? Muito bem. E tem um último ponto, já vejo, tá? As dúvidas de vocês, tá? Que é sobre a mesa de jantar. Vocês lembram aqui, ó, lá no apartamento? Apartamento, mesa de jantar encostada na parede. Gente, olha a mesa de jantar, tá? A mesa de jantar, olha só, também é um bloqueio para essa porta externa, tá? Essa segunda porta aí, tá bom? E essa mesa, ela está também, mesma coisa, igualzinho, tá, gente? Encostada ali que nem dá para usar. Aqui tá encostada mesmo, nem tem as outras cadeiras, tá? Então, a gente vai propor aqui uma mudança de mesa. Nesse layout aqui dessa cozinha, o que eu vejo que, nesse momento, que faz mais sentido é a gente tentar trabalhar com uma mesa redondinha aqui, ó, tá? E a gente consegue uma circulação em volta dela, consegue colocar aqui 4 lugares, tá? E consegue que o Qi flua aqui em volta e vai ficar no meio da cozinha, tá? Não criando aqui esse bloqueio nem nas passagens aqui. É o que eu enxergo aqui como o ideal, tá bom? Então, mesa de jantar encostada na parede. Tá? Aqui não tem cura para isso, tá bom, gente? É uma mudança de layout também que vai ter que ser feita, tá? E tem um outro ponto aqui também, né, de pia e fogão, um do lado do outro, tá? É um detalhinho, mas é importante porque tem a ver com dinheiro, tá bom? Então, pia ao lado do fogão, tá? E aqui a gente vai usar a cura de Feng Shui para isso, tá? Pia ao lado do fogão, ó, cadê o nosso dinheirinho? É dinheiro, tá? Porque a água paga a energia do fogo do fogão, que o fogão tem a ver com essa questão de entradas financeiras, tá? E comando dos quartos. Comando dos quartos, a questão de energia pessoal, eles se sentirem com energia, tá? E de frente para a porta, fora do alinhamento. Ah, tá. E aqui, mesa de jantar, tá? Mesa de jantar também é uma questão. Mesa de jantar encostada na parede. É uma questão de energia, porque no caso é um bloqueio, né? Mas eu vou colocar C de comunicação entre os membros da família, tá bom? Ai, falei muito. Deixa eu ver as dúvidas de vocês. Deixa eu ver. Tananã. Rosa, se não puder colocar no sol nem na terra, usa a essência, tá bom? Faz as outras coisas que forem possíveis, tá?
Plantas e flores artificiais com intenção também dá? Não, tá bom, Rosa? Nesse caso, para filtrar as energias negativas do espaço, precisa ser realmente planta de verdade, tá? Não dá para ser artificial. Maris, esse móvel não fica bloqueando no quarto? Qual móvel? Se você estava falando ali, a gente tirou o móvel do bloqueio, tá? E se criar um bloqueio por causa do guarda-roupa, que geralmente acontece, né? Porque precisa ter o guarda-roupa, tá? E as pessoas querem muito espaço, então a gente acaba usando a cura do espelho para tirar essa sensação do bloqueio, tá? Majô, Tef, mas a cama está no guarda dos amigos. Não tem problema, Majô. Qual é o problema disso? Glorinha, essa poltrona que você não colocou no quarto do casal, essa aqui não tá no fluxo do Ti? Até tá, Glorinha, mas é um espaço que a pessoa vai ficar por muito pouco tempo. Não, sei lá, vai sentar para colocar o sapato ou para ficar um tempinho, tá? Não é um espaço de longa permanência, então não tem problema, tá bom? Gente, essa live tá no Instagram aqui, essa live tá no YouTube, tá bom? Estamos ao vivo lá, tá bom? Eu sei que tem gente aqui, mas pula lá, tá bom? Qualquer coisa, se vocês quiserem ver a planta, tá? Rosa, Tef, o quarto do fundo é o de comando, por quê? Rosa, quando a pessoa ela está mais ao fundo do imóvel, quando você está lá no fundo, você tem o quê? Controle da situação, você consegue, você consegue ver tudo, concorda? Quando você está lá no fundo do espaço, você tem uma visão geral, principalmente da porta de entrada, que é por onde entram as pessoas. Você não está vulnerável, tá? Quando a gente fala que a pessoa está muito perto da porta, não tem a questão da secretária que fica do lado da porta para receber as pessoas, né? O chefe da empresa, o que? Ele está lá no fundo, ele está protegido, tá? É por uma questão aqui de proteção. Quanto mais no fundo, mais protegido e mais em guarda essa pessoa está. Por isso que o fundo do imóvel vai ser o comando do espaço, tá bom? Aqui, né? Tanto aqui a gente viu pelo terreno, né? Então eles estão no fundo do terreno, tá? Mas ó, até um ponto que você me lembrou, tá bom, Rosa? É que no quarto, né? No baguá da casa que o trabalho tá aqui, o fundo é aqui, tá? Então o relacionamento tá aqui. Então eles estão no comando do terreno, mas eles não estão no comando da casa, tá? Então, é um ponto, é mais detalhinho, tá bom, gente? Já tô um pouquinho nível avançado aqui, tá? Mas vou colocar aqui como um ponto, tá? Pra gente trabalhar também, tá? Então, deixa eu só colocar junto para não ficar separado aqui, tá? Aqui, mudança de layout. Também tem o comando no baguá da casa, tá? E para isso a gente vai ter que fazer uma cura de Feng Shui, tá? Porque não dá para fazer tudo, tá bom, gente? Aqui não tem. Se você colocar o casal ali, eles vão ficar fora do comando do quarto e vão ficar na passagem do fluxo do Ti, tá bom? Então eu vou manter eles no comando do quarto e vou usar a cura para trazer a energia deles pro comando do baguá da casa, tá bom? Eu sei que isso aqui é um pouquinho avançado, tá? Se você não entendeu, respira, tá tudo bem, fiquem tranquilos, tá? Quem é aluno aí mais avançado entendeu o que eu tô falando, tá bom? Que também é questão de energia deles estar no comando. Beleza? Só do casal, tá? Do filho não precisa, tá? Quem tem que estar no comando aqui é mais todo de tudo é a energia do casal, tá bom? Eu acho que eu não esqueci de nada. Eu esqueci de alguma coisa, gente? Me diz aí se eu vou até abrir aqui para vocês me dizerem se eu esqueci de alguma coisa. Ó, vai ter uma coisa que vai acontecer naturalmente, que eu já vou prever um problema que vai acontecer. Aqui na sala de estar, esse sofá tá aqui, outro ali tem um armário. O que que essa pessoa vai tender a fazer? Simplesmente colocar o móvel da TV com a TV aqui, tá? Já tô vendo isso acontecer, tá? Tá no comando, né? Sofá no comando, bonitinho, beleza, mas vai dar ruim, tá? O que que vai acontecer? Futuro, tá? A TV vai ficar bloqueando a janela da sala, tá? Que é ali meu guarda do trabalho, tá? Um bloqueio no guarda do trabalho consequentemente, tá bom? Jamais, 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 jamais bloqueiem portas ou janelas, tá? Por quê? Porque são fluxos de Ti, tá? Além disso, a janela ela tem uma questão de ver além, de você ver o mundo, tá? Diretamente relacionada com a criatividade, tá? Então aí é outro ponto que se eles fizerem isso, eles vão de novo minar a criatividade deles, logo visão de futuro e soluções que eles precisam nesse momento da vida deles, tá bom? Então, eles não vão colocar a TV ali na frente da janela, tá?
É claro que se não pegar a janela, tudo bem, tá, gente? Mas pelo tamanho da TV e pelo tamanho da janela, eu acho que vai pegar aí, tá bom? Então, solução aqui, tá? Não, é só não colocar, tá? Essa TV não vai ficar aí e provavelmente a gente vai propor aqui a TV aqui com algum braço, alguma coisa que faça esse movimento aqui, tá? E depois a gente vai conversar com eles direitinho para ver qual seria a sua melhor solução, tá? Mas a solução não tem jeito, bloqueou, bloqueou. Até tem uma cura, tá, gente? Mas bloqueou, tá bloqueado, tá? Então, solução é mudança de layout. Se é melhor, não tem um problema, né? A gente não precisa criar um problema para depois usar uma cura em cima daquilo, tá bom? Não faz sentido nenhum, sendo que a gente pode mexer na arquitetura, beleza? Agora voltei. Obrigada, Major, pela... Não, foi Rosinha, né? Que perguntou lá do comando. Legal. Legal. Maris, pode ser por isso que queriam deixar os filhos no fundo para protegê-lo inconscientemente? Pensei nisso. Provavelmente, tá bom, Maris? Com certeza a intenção não foi nenhuma intenção ruim, foi realmente querer o melhor para o menino, natural dos pais quererem isso, tá bom? Mas a longo prazo isso vai gerar problemas para a relação deles, tá? Por isso que a gente tem que deixar o cliente consciente disso, tá? É um pouquinho complexo mesmo, tá, na Tércia, mas faz parte do nosso jogo aqui, tá bom? E eu vou finalizar só falando ali do escritório, né, pra gente não deixar aqui sem solução, tá? O que eles têm hoje? Uma mesa, vou colocar edícula, tá? Eles têm uma mesa de trabalho aonde? Na frente do fluxo do TI, ou seja, na frente da porta de entrada. Gente, isso aqui é pedir para ser minado energeticamente. Vocês sabem, tá? Porque isso aqui é a mesma coisa que está acontecendo numa escala mais urbana deles estarem no fluxo, tá? Só que aqui é no trabalho que eles estão também no fluxo. Muito cansaço, muita cobrança, falta de atenção, a pessoa não consegue focar quando ela está nessa situação, tá? Já passei por isso, é horrível, tá bom? Então, é um ponto de atenção também, tá? E aqui, realmente, a solução vai ser uma mudança de layout também, tá? Melhor cenário de todos aqui é eles estarem aqui, ó, protegidinhos, né? Se for os dois, eles podem ficar os dois aqui. Aqui eles podem colocar essa estante, se for o caso, tá? E aqui eles podem ter, enfim, outros móveis, outras coisas, mas os dois ficarem de frente para a porta, com uma parede atrás, protegidos, né? Não com janela atrás, tá, gente? Protegidos, bonitinhos, para eles conseguirem o quê? Retomar a energia deles, retomar o trabalho, começar aí a ver como é que eles vão lidar com essa questão de trabalho deles agora, tá bom? Então, muito, muito importante, tá? Não pode ser deixado de lado. Agora eu acho que eu falei tudo. Será que eu esqueci de alguma coisa? Se eu esqueci, me fala aí, gente. Vocês que estão aí, vocês que já sabem, vocês podem me ajudar se eu esqueci de alguma coisa, tá? E os 5 elementos aqui, só para eu não esquecer, né, de falar. Ela, se eu não me engano, deixa eu ver aqui que eu tenho o elemento deles. Cadê? Eu vi isso aqui no relatório. Tananana. Ai, gente, tô doida. Isso aqui eu vi, peraí. Ah, tá mais pra cima. Peraí. Aqui. Ela é de fogo. Pessoa de fogo. Legal. E ele é de madeira. Gente, olha que loucura. Madeira, tá? Os dois elementos mais expansivos impossível, né? Ela, uma pessoa animada, alegre, expansiva, comunicativa, né? E ele, uma pessoa de madeira, expansão em pessoa, ele quer dominar o mundo. E os dois estão com essa questão de falta de energia. Não é louco? Tá? Por quê? Porque eles sabem do potencial que eles têm, de energia que eles têm dentro deles, tá? Ela é luz e ele é uma árvore crescendo o tempo todo, com raízes firmes, tá? Em equilíbrio, tá bom? Provavelmente eles estão com os elementos pessoais também em desequilíbrio por tudo que eles estão vivendo aí durante esses anos de recorrência desses cansaços, dessas questões de minar a energia deles, tá bom? Então, aqui nós vamos avaliar com carinho, tá bom? Avaliar com o cliente
se os elementos estão yin, ou seja, fracos, tá? Provavelmente o fogo dela tá fraco, provavelmente a madeira dele também tá fraca, tá? Pelo que eles estão relatando, né, de problemas, tá bom? E pode ser que, por exemplo, ela é de fogo, mas pode ser que ela esteja com o fogo fraco, com a madeira também fraca, de repente o metal dela tá em excesso, de repente o excesso tem água em excesso também. Pode estar, todos os elementos podem estar ou não yin ou yang, né, desregulados, tá bom? O ideal é que estejam todos em equilíbrio. É natural a pessoa ter o seu elemento mais desregulado com mais facilidade, por conta das características próprias dela, tá? Então, por ela ser de fogo, a tendência do fogo dela estar desregulado numa situação, nesse cenário que estamos vendo aqui, é muito grande, tá? Mas nós vamos avaliar com muito carinho cada elemento de cada um deles para conseguir entender, tá? E passar as curas pessoais para equilibrar os elementos, tá? Dica, se você já sabe essa cura, se você é aluno e já tem essas curas, não dá tudo de uma vez, tá bom? Dá no máximo 2 elementos por vez, por consultoria, senão é muita coisa para o cliente fazer, tá? E às vezes, regulando o fogo dela, talvez a madeira já regule naturalmente, tá? Então, você não precisa passar tudo, ok? Então, porque é um pouco mais complicado, é uma cura transcendental, depende de tempo aí da pessoa, tá? Então, pode confundir. Então, passem um de cada vez, tá bom? Mas com certeza o fogo dela e a madeira dele, a gente vai tomar essa atenção, tá? Fora isso, a gente tem que trazer energia para essa casa, tá? Hoje a casa, ela tem o quê? Excesso de metal. É uma casa bem antiguinha, então todas as paredes são brancas, os móveis, tem bastante madeira, porque os móveis são de madeiras, aqueles móveis mais antiguinhos, mas é tudo mais frio, né? Eu acho que tem até razoavelmente terra, porque tem muitos azulejos antigos também, um pouco de cor amarela, um pouco de cor de barro, tá? Mas vamos avaliar aqui juntos, tá? Vou colocar aqui, na arquitetura. De interiores, né, no caso, tá? Na arquitetura de interiores, e aqui eu vou focar no pessoal, só para a gente conseguir distinguir aqui, tá, gente? 5 elementos. A gente sempre trabalha o transcendental pessoal da pessoa, mas é importante a gente sempre trabalhar também os 5 elementos na construção, tá bom? Em termos de elementos, né, o que dá energia, qual é o elemento que dá energia para o fogo, tá? É a madeira. Ou seja, ele traz energia para ela, ele naturalmente dá energia para ela, tá? Ele serve de combustível na vida dela, e é uma relação muito boa, tá bom? E o que dá energia para uma pessoa de madeira, tá? É a água, tá bom? Então, é legal a gente trabalhar aqui um pouco do elemento água, que é um elemento que não tem, tá vendo? Então, trabalhar. Eu sempre vai trabalhar o equilíbrio de todos, tá bom? Mas eu tô mostrando para vocês a importância de ter o elemento água para ele, no caso, para dar mais energia para ele, tá? E a madeira tem madeira já que dá energia para ela, tá bom? Mas a gente pode trabalhar o outro elemento que não tem aqui, que é o elemento fogo, tá? Que é o próprio elemento dela, tá bom? Então a gente vai ver essa questão do equilíbrio e enfatizar essas questões desses 2 elementos aqui de uma maneira geral, tá? O bebezinho, ele é muito pequenininho, não dá para saber qual é o elemento dele ainda, só usando radiestesia, tá bom? Mas são pontos que a gente vai ver aqui, além de trabalhar toda aquela questão de ver, energizar, né, mais energizar cada guá escolhido, tá? Normalmente para trazer mais energia aí para as áreas que eles escolheram, tá bom? A gente, sempre que a gente faz a consultoria, a gente pede para o cliente escolher 3 guás para trabalhar, tá? Porque a gente entende que precisa ter foco. Se você quer trabalhar tudo, mas você não vai trabalhar nada, tá? Se você precisa realmente focar em alguma coisa, tá? E eles escolheram, os guás escolhidos foram prosperidade, naturalmente, né? Sabemos que eles estão passando por uma questão financeira complicada. Sucesso, também naturalmente por conta dessa questão do emprego e da falta de reconhecimento, né? Tudo bem que tem um cenário pandemia também complicado, mas o sucesso também tem a ver com o fogo. E o sucesso tem a ver com você não estar com a sua energia minada para você conseguir brilhar e ser luz.
E se você está sempre cansado, é muito difícil para você manter um fogo aceso na ventania, tá? Mas é exatamente isso, você querer manter uma vela acesa, ou uma fogueira acesa no meio de uma ventania, tá? Não dá, não fica aceso, tá bom? Então, o sucesso também é um ponto que naturalmente vai ser trabalhado na hora que eles retomam a energia deles, naturalmente o sucesso vai estar melhor, tá? E é claro, a gente vai trabalhar também aqui fisicamente na área do sucesso da casa e do terreno, tá bom? E até do quarto, se a gente quiser. Que mais que eles pediram pra gente? Sabedoria. Sabedoria é sempre bom, muito bom. Relacionamento, mais no sentido pessoal do que de casal, tá? Então, eles com eles mesmos, tá? Então, é legal a gente também trazer uma energização aqui para o guarda-sabedoria deles, tá? Mas tem a ver também com eles estarem desgastados, tá bom? Eles não têm nem conseguir saber direito como lidar consigo mesmo por causa desse desgaste constante, tá? Bom, eles pediram bastante coisa aqui, né? E saúde. Saúde é sempre importante, tá? Lembrando que saúde, tá? Predecessores, cadê nossos predecessores? Predecessores, eles vão impactar aqui em saúde, tá? Até porque teve a questão de doenças na casa, tá? Mas desgaste do tipo pessoal deles, tá bom? Energia negativa em volta acaba tirando a energia da pessoa, tá? Antigo. Beleza. Então, vamos trabalhar tudo isso, tá? Com tudo que a gente falou, com certeza já estamos trabalhando todas essas questões e vamos enfatizar nesses guás pontos que eles podem trabalhar em termos de energização, tá bom? E, gente, só um último pontinho aqui para a gente finalizar essa live. Eu vou pegar outra cor aqui, porque eu adoro cores, vamos lá. E aqui, ó, só lembrando que depois, num outro momento, tá? Peguei amarelo. A gente... eu acho que vai cair. Peraí. Caiu. Não salvei dessa vez. Não salvei. Tá, tudo bem. Perdi, gente. Não printei, tá bom? Glorinha, não printei. Tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem. Depois, tá? Eu vou até escrever aqui, vocês não estão vendo, mas eu só vou escrever para a equipe depois. Colocar o baguá nos quartos. Nos quartos, tá? Para a gente poder também trabalhar algum tipo de energização nos quartos deles, tá bom? Depois eu volto à live e dou um print para passar aqui para o relatório, tá? Mas era isso, tá bom? Depois trabalhar essas questões de trazer mais energia também pessoal lá no quarto. Beleza, gente? Acho que foi isso, foi bastante coisa. Eu sei, eu não dei print, Glorinha. Quando eu liguei a régua, eu falei, nossa, vai cair. Não deu outra. Tá bom? E é isso, tá bom? Deixa eu ver aqui se vocês estão falando mais alguma coisa para a gente finalizar. Franciene, há alguma aula gravada explicando essa combinação de elementos entre casais? Não especificamente entre casais. Nossa, eu não sei se tem, eu acho que não. Vocês que estão mais calejados aqui, gente, eu acho que não, tá? Mas, ó, cadê quem foi? A Francine. Eu vou guardar a sua ideia para a gente fazer uma aula assim, tá bom? Vou colocar aqui do ladinho numa listinha, fazer aula sobre relação dos elementos entre casais. Beleza, tá bom? Anotado. E aí a gente pensa em fazer essa live sim, vou colocar aqui na programação, tá bom? Foi uma boa ideia. Vanessa, nariz pequeno também. Não entendi, Ivan, exatamente aonde, mas tem essas questões do bloqueio, tá? Olha lá, cadê? Quem foi? A Gilda, excesso de metal minando ele. Sim, excesso de metal cortando a madeira. Perfeito, perfeito, Gilda. Muito equilíbrio mesmo, né? Porque dando energia para ele com água também está apagando o fogo dela. Sim, por isso que nas áreas sociais, de uma maneira geral, a gente sempre vai equilibrar tudo, tá bom? Por quê? Porque é mais próximo da natureza, tá bom, gente? A natureza tem os 5 elementos, né? A gente tem a terra sendo terra, a gente tem a madeira nas árvores, a gente tem o fogo no sol e no calor do fogo, a gente tem o metal nas rochas e a gente tem a água nos rios e nos mares, nos lagos, tá bom? Então, é importante a gente ter todos os elementos no espaço, tá? E aí, no quarto do casal, a gente pode enfatizar aquilo que é comum, que dá energia para os dois,
tá? Então, por exemplo, a própria madeira, tá? Isso, a própria madeira já vai abordar um pouquinho aí dos dois, beleza? Mas sim, o pensamento é esse mesmo. Eu sei que é um pouquinho mais complicado esse negócio dos 5 elementos, tá, gente? Mas é isso mesmo, tá? Gilda, eu printei. Não precisa enviar não, Gilda. Eu volto aqui a live depois no canal e aí eu seleciono, tá bom? Mas muito, muito obrigada. Jai, como saber qual elemento somos? Tem alguma aula? Tem um questionário. Jai, se você entrar no nosso site, será que está no site? Ó, se não tá, eu vou ver. Saindo da aula eu já vejo, tá bom? Mas me dá aí até o final mais à noite. Você entra lá no nosso site, projetandocomfengshui.com.br, e eu vou colocar lá, que eu esqueci. Questionário dos 5 elementos. Eu vou colocar esse botão lá para você poder fazer seu questionário e descobrir qual é o seu elemento, tá bom, Jai? Aí você descobre também. Eu sou de metal, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. YouTube, para quem estava aqui, obrigada, tá? Eu vi, tem umas perguntas aqui no Instagram. Tô louca. No Instagram, depois manda por direct pra gente, tá? Porque a gente tá focando hoje a live no YouTube por conta da projeção da tela, tá bom? Gente, obrigada. Até segunda-feira, tá? Segunda-feira que vem, live de conteúdo. Quarta-feira que vem, outra live aqui de estudo de casa pra gente realmente colocar na prática, tá bom? E, alunos, a gente se vê aí hoje à noite tem aula, hein, alunos? Tá? Correção de relatório de um coleguinha seu, tá? E na sexta-feira temos aulas também dentro do curso, que é aula de literatura, tá? E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Glorinha, o link da Bio no Insta não está mais. Eu vejo já, Glorinha, obrigada. Eu acho que tá, mas eu vou ver, tá bom? Não se preocupe, tá bom? Gente, obrigada. Obrigada pela participação de todos. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima.